Bom dia! Saudamos a todos os que nos assistem nesta manhã, desejando que a paz de Deus seja com cada um. Realizamos este culto em nome de Deus, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. E saúdo a todos com as palavras de Jesus, em Mateus capítulo 11, o versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ouçamos o primeiro hino desta manhã. Louvado seja o meu Senhor. Louvado seja meu Senhor, 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 por todas as suas criaturas, Senhor, pelo sol e pela lua, Senhor, pelas estrelas do firmamento, Senhor, pela água e pelo fogo, louvado seja meu Senhor, louvado seja meu Senhor, louvado seja meu Senhor, louvado seja meu Senhor, por aqueles que agora são felizes, Senhor, por aqueles que agora choram, Senhor, por aqueles que agora nascem, Senhor, por aqueles que agora morrem, louvado seja meu Senhor, louvado seja meu Senhor, louvado seja meu Senhor, louvado seja meu Senhor. O que dá sentido à vida, Senhor, é amar-te e louvar-te, Senhor, para que a nossa vida, Senhor, seja sempre uma canção. Louvado seja meu Senhor, 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 louvado seja meu Senhor. Oremos a Deus. Deus Todo-Poderoso, Tu és o grande protetor de todos aqueles que esperam em Ti. Nada podemos sem a Tua graça, e a nossa vida sem Ti não tem valor. Por isso pedimos, derrama sobre nós a Tua misericórdia, guia-nos por meio do Teu Santo Espírito, para que confiemos plenamente em Ti em todas as situações da vida, e para que sejamos testemunhas vivas do Teu grande amor para com cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, de eternidade a eternidade. Amém. Queremos ouvir o próximo hino da nossa celebração. Em nada ponho a minha fé. Sacrifício remidor, no sangue do meu Redentor.
nossa reflexão nesta manhã, de Lucas capítulo 13, os versículos 10 até o versículo 17. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa sinagoga e chegou ali uma mulher que fazia 18 anos que estava doente por causa de um espírito mau. Ela andava encurvada e não conseguia se endireitar. Quando Jesus a viu, ele a chamou e disse: mulher, você está curada. Aí pôs as mãos sobre ela e ela logo se endireitou e começou a louvar a Deus. Mas o chefe da sinagoga ficou zangado porque Jesus havia feito uma cura no sábado. Por isso disse ao povo: há 6 dias para trabalhar, pois venham nesses dias para serem curados, mas no sábado não. Então o Senhor respondeu: hipócritas, no sábado qualquer um de vocês vai à estrebaria, desamarra o seu boi ou o seu jumento, a fim de levá-lo para beber água. E agora está aqui uma descendente de Abraão, que Satanás prendeu durante 18 anos. Por que é que no sábado ela não vai ficar livre dessa doença? Os inimigos de Jesus ficaram envergonhados com esta resposta, mas toda a multidão ficou alegre com as coisas maravilhosas que ele fazia. Até aqui estas palavras do Evangelho de Lucas para a nossa vida. E felizes somos nós se ouvimos estas palavras, as guardamos no coração e nelas acreditamos. Amém. Irmãos em Cristo, esse texto do Evangelho de Lucas que acabamos de ler, nos diz que Jesus veio para libertar as pessoas de qualquer cativeiro em que estiverem sendo mantidas. Mas a pergunta que se coloca é: quem é essa mulher a quem Jesus liberta de seus males, da sua doença? Não sabemos o seu nome, seu estado civil, sua idade, nada sabemos sobre ela. Sabemos apenas que é uma mulher, e isso parece bastar para Lucas descrever este evento de cura com Jesus. É uma mulher doente, sofrendo de um espírito mau, uma doença que a deixa encurvada. Mas observem que não foi a mulher quem procurou Jesus. Ela somente foi até a sinagoga. Jesus é que a viu e quis libertá-la do seu sofrimento. Por que motivo, perguntamos, ela não veio até Jesus antes? Será que ela não tinha coragem? Não é assim que também muitas pessoas hoje que sofrem com a depressão, com problemas na família, com doença, com a violência, têm dificuldade para pedir ajuda, muitas vezes? Mas por que Jesus curou esta mulher num sábado? Ela não estava correndo perigo de morrer. Ela vivia carregando essa doença há 18 anos. Isso era permitido curar uma pessoa em perigo de morrer no sábado. Por que Jesus não pôde esperar até o fim do sábado para curar esta mulher? Uma das possíveis respostas é que Jesus queria chamar a atenção das pessoas para uma mudança de pensamento em relação à vontade de Deus e à fé. Jesus queria abrir os olhos das outras pessoas para que também elas vissem o sofrimento ao seu redor e não usassem a lei de Deus para justificar ou explicar o sofrimento das pessoas. Jesus questiona aqui as leis religiosas que justificam e até promovem o sofrimento. O foco
O interesse único de Jesus estava em libertar a mulher daquilo que a tinha encurvado. Jesus estava ensinando na sinagoga e viu aquela mulher toda encurvada, sofrendo, que provavelmente somente enxergava seus próprios pés e o chão à sua frente. E quando viu esta mulher, o seu coração se encheu de compaixão e, se compadecendo do sofrimento dela, a libertou do mal que a afligia. A mulher sofria com a dor do seu próprio corpo e também sofria com o conceito que havia na época de Jesus, de que uma pessoa doente era uma pessoa impura, uma pessoa que tinha um grande pecado e que estava sendo castigada por Deus, ou uma pessoa que por causa da sua doença estava sendo amaldiçoada, dominada por um demônio, e por isso essa pessoa era discriminada. Jesus olha, vê a mulher, chama a mulher, toca nela e ela se endireita e louva a Deus. Jesus não faz como os demais que se afastam desta mulher pelos seus conceitos e preconceitos. Reconhecer o sofrimento de uma pessoa, tocá-la, é isso que Jesus espera da sua igreja, de cada um de nós, de cada cristão. E assim, curada, esta mulher certamente ainda tinha que lutar para manter-se ereta, para não curvar-se novamente, mas agora ela podia ver tudo de um outro ângulo, não ver mais somente seus pés e o chão à sua frente, mas olhar para o mundo com a cabeça erguida e também olhando todos os problemas que se apresentam na vida de frente. E nós colocamos a seguinte questão: existem muitas cargas que tornam a vida pesada e difícil, que fazem as pessoas se curvarem sob o peso desta carga, sob esse fardo. Me refiro aqui às pessoas que carregam o medo, que carregam o desânimo, sentimento de culpa, o luto, conflitos em sua vida, raiva, mágoas e tantas outras coisas que pesam sobre os ombros das pessoas. Também estas coisas são difíceis de carregar sozinho. Carregar isso sozinho nas costas ou dentro do peito faz com que as pessoas se curvem diante da vida. O que fazer com tudo aquilo que nos deixa encurvados? A mulher poderia ter ficado em casa esperando a vida terminar. Poderia ter ficado lamentando-se da sua infeliz condição, mas ela não fez isso. Ela decide ir até a sua igreja, que era a sinagoga, e com isso, sem querer, acabou criando uma oportunidade de Jesus vê-la. A cura começa quando conseguimos conversar sobre a nossa dificuldade com as outras pessoas, quando não nos enclausuramos em nós mesmos, quando nós somente ficamos em casa, quando nós também nos deixamos ver por Deus, quando procuramos a igreja, quando procuramos uma pessoa que nós confiamos, e quando nós na igreja oramos a Deus ou contamos à pessoa em quem nós confiamos aquilo que nos aflige. E assim a igreja que ora junto, assim a pessoa em que nós confiamos partilha conosco a dificuldade. E isto nos ajuda a aliviar o peso das nossas pesadas
cargas. Muitas vezes uma pessoa com depressão, uma pessoa com deficiência, uma pessoa doente, uma pessoa com problemas, não quer sair de casa e também não consegue pedir ajuda. Ela não quer aparecer, não quer mostrar a sua fragilidade, a sua fraqueza, o seu problema. Mas Jesus convida a fazer um esforço para deixar-se ver. E é na igreja, na sinagoga, que Jesus diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A igreja é o lugar onde podemos conversar sobre os problemas da vida com os irmãos e irmãs na fé, orar pedindo a ajuda de Deus e colocar-nos à disposição uns dos outros para a superação das dificuldades. A igreja é o lugar onde Jesus acolhe os doentes, onde abre os olhos das pessoas para que enxerguem e vejam aquele que está sofrendo, e assim como Jesus fez, também acolhe e abrace aquele que está sofrendo. Termino com as perguntas. Nossa igreja acolhe aquele que sofre e ora por esta pessoa, abraça esta pessoa. Você, como pessoa cristã, acolhe aquele que sofre, compreende a dor do outro e é um ombro amigo e um apoio para o seu irmão, para a sua irmã que precisa. Jesus nos ensinou que todos nós devemos dar apoio e ser ombro amigo uns dos outros em todos os momentos. Sigamos o seu ensinamento. Amém. Queremos ouvir o próximo hino da nossa celebração, Deus Sempre Me Ama. Deus sempre me ama, o amor me chama e assim me inflama no mesmo amor. Por isso cantarei o amor divino, será meu hino, o amor do Rei. Cativo estive e graça obtive do amor que vive e faz viver. Por isso cantarei o amor divino, será meu hino, o amor do Rei. Enviou seu Filho, prestou-me auxílio, mostrou-me o trilho que ao céu conduz. Por isso cantarei o amor divino, será meu hino, o amor do Rei. Jesus buscou-me, Jesus salvou-me, Ele aceitou-me com terno amor. Por isso cantarei o amor divino, será meu hino, o amor do Rei. Oremos ao nosso Deus. Curvemos nossa cabeça em respeito a Ele. Eu faço a oração e depois convido você a orar comigo o Pai Nosso. Senhor nosso Deus, obrigado por essas palavras do Evangelho que vem ao nosso coração, por esta atitude de Jesus que nos ensina a abraçar o irmão, a irmã que está encurvado diante dos sofrimentos da vida. E nós sabemos que a nossa sociedade é a sociedade da aparência, onde as pessoas querem parecer bem para os outros e querem esconder as suas fragilidades e os seus problemas. E nós queremos pedir-te que entre nós como cristãos e em nossa igreja não seja assim, que nós possamos colocar para os irmãos e irmãs na fé o nosso problema, que nós saibamos que ali encontraremos um braço aberto, uma mão estendida para nos ajudar, para nos acolher,
que possamos saber que ali na igreja nós iremos juntos orar a Ti, ó Deus, e assim pedir que Tu nos ampares, que Tu nos carregues e que Tu nos dês a força para tudo enfrentar, que Tu irás estar conosco, assim como Jesus esteve com aquela mulher, irá nos ajudar a levantar a nossa cabeça, a não permanecermos curvados diante das grandes tribulações que passamos em nossa vida. Assim, nós queremos pedir-te que nós possamos ouvir este relato do Evangelho, da cura desta mulher encurvada por Jesus, e possamos seguir em frente na nossa vida, confiando de que Tu irás nos ajudar, de que Tu irás colocar também sobre nós a Tua mão e irá nos dar a força e a coragem de levantar a cabeça e seguir adiante até a eternidade pela estrada da vida, com a Tua proteção, com a Tua força e também com o apoio dos irmãos e irmãs que conosco celebram e partilham a mesma fé. Em nome de Teu Filho Jesus Cristo, que nos ensinou a orar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E encerramos a nossa celebração invocando sobre cada um a bênção de Deus. Eu peço que o Senhor nosso Deus vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante a sua face e vos dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ouçamos o último hino da nossa celebração de hoje. Bênçãos virão sobre ti. Bênçãos virão sobre ti, te alcançarão, quando ouvirem a voz do Senhor. Todos os povos da terra te temerão, pelo nome do Senhor. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o Senhor abençoará. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor abençoará o fruto